Despertando a percepção sutil, a chave para as tomadas de decisão. Acho que um dos nossos maiores desafios quando a gente precisa tomar uma decisão é sair da dualidade. Eu tenho essa ou essa opção, que é, de um modo geral, onde a gente fica. E eu costumo dizer para quem já me conhece um tempo, ver os outros dedinhos, né? Da mão, do pé. Ou seja, de um modo geral, a gente sequer vê outras tantas possibilidades quanto são necessárias, como que é o fato que nós vamos estar tratando hoje, que é o tema do que a gente vai estar tratando hoje, porque existe algo, existe uma parte que eu não sei, que eu não sei. É como se, junto com esse caminho fenomenológico do conhecimento que a gente aprende, é importante a gente se conectar com algo que vai além das nossas escolhas visíveis, compreensíveis, que existe um tanto de possibilidade que a gente sequer sabe que existe. Por isso é necessário um contato sutil, uma confiança e uma entrega, que é um exercício diário. Eu já falei aqui com vocês sobre os nossos sentimentos, não? O sentimento primário, secundário, adotado, o meta-sentimento. Então, essa confiança, ela é de uma qualidade, por assim dizer, espiritual, ela é um meta-sentimento, é um sentimento sem sentimento. Então, é importante que você verifique o outro lado da moeda da irritação, que, de um modo geral, é a tristeza. Mas isso não quer dizer que seja isso exatamente. O que é que te leva para um estado de serenidade? Você já percebeu isso? Eu vou te dar uma chave. E essa chave é para você, ela não é uma chave para todos. É o contato com a sua criança interior. Com a brincadeira, com o riso. Que isso pode levar você tanto encontrar a sua criança livre, aquilo que está fora da caixinha, preso. Ou seja, é como se assim, o mundo é imperfeito, eu tenho que aceitar, mas a criança pouco se importa com isso. Então, uma chave para você poder lidar com essa irritação é voltar para um contato com a sua liberdade instintiva infantil. Se você consegue fazer isso dentro, com você mesmo, é ótimo. Mas você também sempre pode contar com o apoio das crianças. Então, se você conseguir entrar em contato com isso dentro de você, por meio de um contato com um instinto livre, que não tem padrão, que não tem que se adaptar a nada, especialmente que não tenha medo de ser inadequado, a chave está nessa palavra, adequação. Ou seja, eu não preciso me adequar. Criança nenhuma se adequa a nada. Aí você vai encontrar um espectro de possibilidades e uma maneira muito mais fácil de dissolver a irritação. Se você não consegue fazer isso dentro de você, procure uma criança para ser seu professor. Mas para cada um tem uma chave. No caso, eu vou dar umas chavezinhas que eu já vi. A gente precisa, no caso, expressar a raiva. Aquela raiva que parece que quer explodir o mundo. Já a dona é um pouco diferente, porque ela tem muita facilidade de expressar a raiva. Aí já é outra questão. Ela já precisa de uma equanimidade, de um equilíbrio, como uma balança, medir os dois braços, porque tudo tem dois lados. E às vezes ela deixa a raiva muito ir para um determinado lado, então ela vai precisar equilibrar com o outro lado. Ajuda para entrar em contato com a dor. Ela cresce entrando em contato com a dor, ela cresce entrando em contato com o trabalho que precisa ser feito e tem que ser feito mesmo,
Ou seja, sem muito nhenhenhen. Tem que ser feito, tem que ser feito. Não tem muita saída. E isso que eu estou dando para vocês não tem tanto a ver com a constelação, tem a ver com outros conhecimentos que eu tenho. Já cresce com a seriedade. Cresce quando ela pode, de uma certa maneira, também expressar o mundo. Para quem conhece do lado de fora, parece que é maravilhoso. Porque ela está sempre feliz, ela está sempre rindo, ela que anima todas as festas, mas é como se por fora fosse colorido e por dentro preto e branco. Aí é como se ela pudesse se permitir mostrar o lado preto e branco que tem dentro dela. E poder expressar e se permitir que todos vejam que tem um lado preto e branco. Como é para você, quando eu falo de força, de beleza, como é a sua relação com o medo? Se você tem uma relação de enfrentamento do medo, o que ajuda é quando você pode expressar o seu medinho, a sua parte frágil. A gente vê a sua parte forte. Então, poder ser frágil. Tudo bem ter medo, tudo bem ser carente, tudo bem. Tudo bem. Também te ajuda se você for atormentada pela dúvida, pela preocupação. Então, te ajuda a sair da cabeça e ir para a ação. Sem pensar. Qualquer decisão é apenas uma decisão. Todas as decisões que nós que nós tomamos, elas têm um lado certo, pois elas nos trazem aprendizado. E muitas vezes protelamos uma decisão, a ação que decorre dessa decisão, porque precisa ser a decisão correta, sendo que isso, em última instância, não existe. Qualquer decisão é um aprendizado e eu posso tomar outra daqui a pouco. Também precisa de equanimidade, no sentido de poder ter menos emoção. Se para algumas pessoas mais emoção é bom, definitivamente ser mais emotiva e mostrar mais emoção é algo que traz um crescimento, para que não. E para também não. Por exemplo, a raiva não é tão boa. Melhor é a tristeza. Outra coisa importante é sair do vitimismo, ou seja, eu poder assumir a responsabilidade completa dos meus atos e, de alguma maneira, sair também da culpa, que é um grande impedimento. Quando a gente chega nesse trabalho da Hellinger Ciência, a nossa expansão de consciência nos leva para um ponto onde a gente precisa conviver com a culpa, mas deixar de dar a ela o poder. Quem tem aqui o poder é a responsabilidade e a observação do resultado dos nossos atos. Mas esse conhecimento todo que eu trouxe uma rodada para vocês é um conhecimento do Eneagrama. O Eneagrama da personalidade, depois vocês busquem, que é um outro conhecimento que também faz muito parte do meu trabalho. Além do trabalho com a Hellinger Ciência, tem o trabalho do Eneagrama e da Gestalt Viva do Cláudio Naranjo, que também é de grande valia para o nosso autoconhecimento. E depois que a gente aprende um pouco do Eneagrama, ou muito, eu olho para uma pessoa, um pouco do que ela fala, e às vezes eu consigo perceber qual é o movimento que equilibra essa pessoa. Mas isso é algo bem mais complexo, que não é para o nosso âmbito agora. Continuando a nossa rodada, quero saber como estão e se temos decisões para serem tomadas. Com certeza, quase todo mundo tem algum tipo de medo. Agora, o Bert Hellinger costuma dizer uma coisa muito interessante.
eu só tenho medo de olhos fechados. Porque o medo me leva a uma imagem interior que está no passado ou uma projeção do futuro. No presente, o medo é esse aliado, onde eu tenho um perigo de vida e eu vou para frente, vou para trás, eu faço e tomo uma atitude. Mas, de um modo geral, o medo é um retorno a uma imagem. E aí eu pergunto, eu sei qual é o meu maior medo? Todo mundo sabe qual é o seu maior medo? Qual é o lugar onde nós estamos mais despidos, mais vulneráveis? Na cama. Ali nós estamos literalmente despidos, vulneráveis. Especialmente as mulheres, porque para as mulheres é diferente. Um homem entra na mulher literalmente. Ok. Quem segue? Racionalmente você ia pensar, mas ela tá agindo mal porque isso está facilitando para o pai dela. O que custa ela colocar no CNPJ da empresa dela? Por que a decisão dela, de acordo com a Hellinger Ciência, não quero saber com mais nada, ela é a decisão correta. O difícil realmente foi o que ela falou, foi como fazer isso do lugar certo. E enfrentando o sentimento de culpa, o medo da perda do amor do pai, a medo do não pertencimento, o medo do julgamento. Mas por que a decisão dela é certa? E aí eu tenho certeza que vocês vão utilizar isso para muitas outras decisões que vocês possam ter. Em primeiro lugar, eu vou falar, porque existem vários aspectos aí. Qualquer contrato que eu fizer tem valor, tem realidade. Não existe um contrato que eu tenha feito ou que eu tenha deixado de fazer, as duas coisas têm efeitos, né? Então eu digo assim, não, a gente é casado, mas a gente só mora junto. Então, não é casado. É casado quem é casado no papel, é separado quem é separado no papel. Isso não quer dizer que as relações de fato também não tenham seu valor, são diferentes. Então, o que ela estaria fazendo ali? Ela estaria constituindo algo no papel que não tem uma relação com a realidade. Bem simples, mentindo. Em função do quê? Do dinheiro. E criando, com isso, uma relação indevida dentro da família. Assumindo, como ela mesma colocou, coisas que não eram dela, que diziam respeito ao pai, que diziam respeito à mãe. Não se brinca com o que a gente escreve. Isso tem um efeito. E esse papel, ele precisa refletir a realidade daquilo que existe. E toda decisão tem uma consequência. E não tem nada que eu não diga, ou não escreva, ou não faça que não esteja gravado. Isso a Sophie Hellinger fala o tempo todo. Fica gravado na nossa memória eterna. Quando você parte do princípio correto, a possibilidade de acerto é muito maior. Como é que eu vou tomar uma decisão? Eu parto de uma compreensão de que para mim não é bom, enquanto o filho está metido num assunto dos meus pais, não tem dinheiro que valha isso. Mas com muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes eu quero ser mais correto do que o rei, mais correto que o papa, sei lá como é que é o provérbio
adequado. Então, Bert Hellinger também nos ensina que eu também não posso deixar de prestar atenção aos sentimentos de culpa e inocência que eu experimento dentro da minha consciência, porque o sentimento de culpa e inocência, ele não está ligado ao que é bom e é ruim. Ele está ligado àquilo que me faz pertencer. Então, se na minha família todo mundo é assaltante e eu não assaltar, eu vou me sentir culpada. Se todo mundo na minha família segue a lei e eu não seguir a lei, eu vou me sentir culpada. As decisões têm que ser pautadas não apenas olhando a consciência. Elas precisam ser pautadas observando os resultados das ações. E a coerência com princípios básicos, e aí, no caso, em sintonia preferencialmente com essas ordens que o Bert Hellinger observou que funcionam em todos os relacionamentos. E, por exemplo, o que acontece num casal quando ele não se casa no papel? Bert Hellinger mostrou isso claramente. É como se fosse um eterno, você não é a pessoa ainda para mim. Não estou esperando alguém melhor. Eu não me comprometo. Na hora que eu caso, eu firmo um compromisso, eu mostro para toda a sociedade, olha aqui, ó, casei, uso uma aliança. Então eu te convido a analisar, primeiro, qual seria o princípio correto a ser observado aí? Uma coisa é me deixar em paz, isso é diferente de me sentir inocente. Uma coisa me deixa em paz quando eu estou no meu centro, quando na minha alma eu dou lugar a tudo, a todos, da maneira como são. Então, eu também posso olhar para quem não segue a lei e falar, tudo bem. Então, esteja em sintonia com os seus princípios. É um fundamento. Seja firme em relação a eles, observe os resultados e entremos em contato com essa parte que nós não sabemos, essa parte maior, com a atitude correta, de humildade, de, por favor, me traga uma solução. E aí é necessário que o Bert Hellinger diz de ter um amor do espírito, que é esse amor que ama tudo e a todos e a todas as possibilidades da mesma maneira. Quer dizer, eu não sigo eliminando isso, isso não, isso não, isso não, isso não. Ah, tá. Interessante. Ah, tá. Interessante. É possível. Firme nos seus princípios, naquilo que é essencial. Aí, o que conta é quando isso te limita. Quando eu posso desrespeitar um princípio que atrapalha, ou uma moral, ou uma ideia, ou uma maneira de ser que atrapalha o meu crescimento. E aí é matéria, por assim dizer, lá do pecado, lá do chakra 2, do centro de energia 2, né? Ou seja, até que ponto que pecar é algo importante? Quando os meus princípios me limitam. Veja bem, o que o Bert Hellinger sempre diz, e que às vezes é difícil de entender, a carne tem uma sabedoria superior à do espírito. Isso significa o quê? Na prática, que muitas vezes eu tenho os meus princípios, a minha moral, os meus valores, mas um diazinho eu saio com fulano de tal, uma noite, e fico grávida. Ou alguém ficou grávida. Gente, vocês já olharam no Google qual é a probabilidade de ficar grávida? Como eu posso dizer que o nascimento, a concepção de um ser pode ser errado? Não, ela é um milagre em todos os aspectos. Então, quando esse princípio
vai contra a vida. Outro caso, essa pessoa, por exemplo, obviamente ela teve que fazer uma decisão entre seguir os seus princípios e os princípios da família, porque geralmente esses princípios, como mesmo você falou, são da família. E eu me sinto bem quando eu sigo esses princípios, porque na verdade eu me sinto inocente, eu me sinto pertencente a essa família. Ou, por exemplo, aguentar um casamento que não tem mais casamento, por princípios. Eu entendo que é difícil, mas é uma decisão onde eu tenho que observar não só os princípios, não só a consciência, mas aonde que eu tenho um crescimento. E é uma força que não tem razão, no sentido de que eu não alcanço isso por um método lógico, indutivo, dedutivo, pensando, raciocinando e lendo sobre o assunto. Não. O caminho é um silêncio, uma reverência, uma entrega. A vítima, na verdade, tem muito controle. A dinâmica vítima-perpetrador é uma dinâmica onde a vítima parece que é vítima, mas ela é um perpetrador. E isso é um ciclo. Eu vou te trazer para a simplicidade. Todas as vezes que eu acuso a uma pessoa de algo, em primeiro lugar eu olho como eu abuso desta pessoa. Na política internacional, em vez de assumir a responsabilidade por si mesmo, no caso, o presidente dos Estados Unidos, pelo seu país, pelo caos que está ali, não, o culpado é o chinês. A gente não constela uma vítima, porque uma vítima está colocando a responsabilidade em outro lugar, não é porque ela é uma vítima, porque às vezes, efetivamente, sim, em uma situação, alguém é vítima. Mas aqui se trata, não pode dizer sempre, completamente, mas de um modo geral, é o contrário. Nossa, até eu estou surpreendida com o que eu aprendi. Muito incrível como faz diferença, hein? Se a gente se permite decidir e experimentar o resultado da decisão, e de decisão em decisão, até essa entrega. Quantas informações. Bom, eu termino esse encontro de hoje agradecida e tendo aprendido coisas muito importantes. Um método novo para tomada de decisão, que eu mesmo não imaginava. Então, eu deixo para vocês um desejo de uma ótima semana e um dever de casa. Praticarem essa experiência de tomar uma decisão na sua imagem interior e ver o efeito. Observar as imagens. As imagens que chegam do nosso inconsciente são obscuras num primeiro momento. E depois elas vão se revelando o seu significado. Ok? Até a semana que vem. Tchau.